Olá, pessoal! Bem-vindos ao Devocast com Felipe. Eu sou o Felipe e a alegria sempre estar aqui com a minha amiga e parceira de ministério, Ana. Olá, Felipe. Olá, família Devocast. Que alegria começar mais um dia na presença do Senhor e na companhia de vocês. É uma honra fazer parte dessa jornada. Com certeza, Ana. E hoje nós continuamos a nossa série Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. O tema de hoje é poderoso e é a base de tudo na nossa caminhada, o encontro com Jesus. Uau! Falar sobre isso já mexe com a gente. É o ponto de virada, né? Aquele momento em que tudo muda de cor. E o texto base de hoje é um clássico, lá de Mateus 16. Felipe, lê pra gente. Leio sim. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 16, versículos 15 a 17. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus não pergunta, o que vocês ouviram sobre mim? Ele pergunta, e para vocês, quem sou eu? É direto, é pessoal. E a resposta de Pedro, que coisa linda! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi uma resposta decorada, foi uma revelação. Exatamente, Ana. E o nosso devocional hoje fala sobre isso. A experiência de um chamado é, essencialmente, um encontro com Jesus. Não é sobre religião, não é sobre seguir regras, é sobre um encontro. E nesse encontro, Ana, 4 coisas incríveis acontecem segundo o texto. A gente descobre quem a gente é, tu és Pedro. A gente descobre onde a gente está, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente descobre com que autoridade andamos, as chaves do reino e, contra o que lutamos, as portas do inferno não prevalecerão. É uma bússola completa para a vida, e tudo começa com a revelação de quem Jesus é. Eu acho fantástico quando o devocional destaca que Jesus diz, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Isso tira um peso das nossas costas. Não depende da nossa inteligência, da nossa capacidade de entender tudo. Depende de um coração aberto para o Pai nos revelar o Filho. Perfeito, Ana. E tem um detalhe no nome de Pedro que o texto aponta e que eu acho sensacional. Jesus o chama de Simão, que em hebraico significa ouvir e obedecer. E depois Jesus diz que ele é bem-aventurado, que significa feliz, próspero, alguém que avança. Ou seja, a felicidade e o progresso na vida cristã estão diretamente ligados a essa atitude de ouvir e obedecer a Deus. Faz todo sentido. A gente só consegue obedecer de verdade quando ouve a voz certa. No meio de tanto barulho no mundo, tantas vozes dizendo quem nós devemos ser, o que devemos fazer, a voz que importa é a que vem do Pai, revelando o Filho. É essa revelação que nos dá um novo limite, uma nova identidade. Como diz o devocional, antes éramos trevas, mas agora Deus nos fez luz nele. Amém. Isso nos leva diretamente às nossas perguntas para a reflexão de hoje. Para você aí que está nos ouvindo, vamos pensar juntos. A primeira é: como você pode ouvir e obedecer mais claramente ao chamado de Deus em sua vida? Pense nisso. Talvez seja desligar um pouco o celular, talvez separar um tempo de silêncio, talvez ler mais a palavra. O que funciona para você? Ótima reflexão. E a segunda é: o que a revelação de quem é Jesus significa para a sua identidade e propósito? Se ele é o Rei, você é filho do Rei. Se ele é o Salvador, você é salvo e livre. Percebe como uma coisa define a outra? Totalmente! E para deixar isso mais prático, vamos ao nosso exemplo simples. Pense numa chave. Uma chave sozinha, jogada numa gaveta, não parece ter muito valor. Mas quando você descobre qual porta ela abre, a porta da sua casa, do seu carro, de um cofre, o valor dela se torna imenso. A revelação de quem Jesus é como descobrir para que a chave da sua vida serve. Antes você podia se sentir sem propósito, mas ao encontrar com ele, você descobre que foi criado para abrir portas específicas no reino de Deus. Que analogia fantástica, Ana. Simples e direta. Isso nos leva ao nosso apontamento. O seu apontamento, a sua tarefa prática para hoje, é esta. Reserve 5 minutos do seu dia. Apenas 5. Em silêncio, feche os seus olhos e faça a si mesmo a pergunta que Jesus fez. Para mim,
quem é Jesus e peça: Espírito Santo, revela-me o Filho. Não tente responder com a mente, apenas ouça com o coração. Excelente! E para te encorajar nesse processo, aqui vai o nosso conselho do dia. O conselho de hoje é: não construa sua identidade sobre a areia movediça da opinião dos outros ou dos seus erros e acertos. Construa sua identidade sobre a rocha, que é a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a única base que as tempestades da vida não podem abalar. Resumindo nosso bate-papo de hoje, o encontro com Jesus não é apenas um evento, é o fundamento de tudo. É nesse encontro que descobrimos nosso nome, nossa missão, nossa autoridade e nossa vitória. Que hoje você não se contente apenas em saber sobre Jesus, mas que você o encontre de uma forma real e transformadora. E agora vamos selar este momento com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos e se una a nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação do teu Filho, obrigado porque não depende de nós, mas do Senhor nos mostrar quem tu és. Pai, eu coloco diante de ti cada ouvinte deste podcast. Que cada um tenha um encontro genuíno e poderoso contigo hoje. Que a ficha caia, que o véu se rasgue e que eles possam declarar com o coração: Tu és o Cristo. Oramos pela saúde de cada um, saúde física, emocional e principalmente espiritual. Cura os corações feridos, restaura as mentes cansadas. E clamamos pela nossa nação, o Brasil. Levanta, Senhor, homens e mulheres que te conheçam de verdade para liderar esta nação em justiça e paz. Que o teu reino venha sobre o nosso país. Abençoa o nosso dia de amanhã, que possamos viver a realidade desse encontro em cada momento. Amém. E você, nosso ouvinte que está nos escutando, nunca teve esse encontro pessoal com Cristo? Esse é o momento. Não é complicado. É só abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Entra na minha vida, perdoe os meus pecados e seja o meu Senhor e Salvador. É uma decisão simples, mas que muda tudo para sempre. Receba Jesus agora. Amém, Ana. E se você fez essa oração, o próximo passo é muito importante. Ouvinte, procure uma igreja perto da sua casa. Na sua cidade, você precisa de uma comunidade para crescer e caminhar junto. Não fique sozinho. É isso aí. E você que perdeu ou quer rever algum episódio do Devocast com Felipe, tá tudo lá no nosso canal no YouTube, Devocast com Felipe. Se inscreve lá. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia na presença do nosso Senhor. A gente se vê amanhã.